Olá, seja muito bem-vinda de volta ao podcast Mulheres na Pan, aqui da Jovem Pan Blumenau. Hoje nós temos uma convidada novamente maravilhosa, eu já vou apresentá-la, já vamos falar das credenciais. Na verdade, ela vai se apresentar porque o currículo dela é vasto e muito interessante. Eu só começo convidando você a se inscrever aqui no canal da Jovem Pan Blumenau no YouTube, se você não está inscrito ainda, e me acompanhar também no Instagram, no @Sinara Maria, e também no LinkedIn, Sinara Maria. Recados dados, eu vou apresentá-la. É uma grande, mas grande honra tê-la aqui no Mulheres da Pan, Amélia Malheiros. Seja bem-vinda! Muito obrigada, Sinara. Meu coração está quentinho aqui, aceleradinho de emoção. Que dia maravilhoso para a gente se encontrar, né? Verdade. Nesse invernozinho tão gostoso aí para contar um pouco de história, trocar. Falávamos antes aqui, né? Somos mulheres de gerações aí que têm os seus desafios, as suas jornadas e vêm construindo o Mulheres na Pan, que deve ter trazido umas mulheres poderosas já, hein? Poderosas. E você tinha que estar na lista, né? Com certeza. Eu sempre quis retomar o contato contigo. A gente tem uma história, né? A gente já tem uma história. E era realmente um sonho tê-la, porque para mim você é uma mulher à frente do seu tempo. Eu já coloquei isso um dia, já fiz essa postagem. Tens muito a compartilhar, Amélia. Então, acho que a gente vai começar uma conversa muito maravilhosa. E eu quero propor de a gente começar essa conversa falando um pouco das suas raízes, um pouquinho sobre a sua história, porque é nessa história que a gente descobre muitas coisas, como a gente conversava no bastidor. Quer contar um pouquinho? Olha, onde que a Amélia vem? Eu, o Sargento Yunques e uma galera viemos do Reino do Garcia. Sim. O Reino do Garcia era uma cidade, né? As grandes empresas que por lá estiveram, empregavam, né? Toda aquela mão de obra local. Então, eu vim de uma família bem numerosa. Meu pai já é de uma família numerosa, é tudo assim, 12, 14 filhos, né? Meu pai vem de família de 12 filhos, teve 14 filhos, nós somos 11 mulheres e 3 homens. Nossa! 9 mulheres vivas, né? 2 meninas faleceram pequenininhas. Eu sou a 13ª filha. Então, tu é uma das mais novinhas. Depois de mim tem mais uma menina ainda, né? Uma menina de 58, eu tô com 60. Todas meninas. Todas meninas. No auge. Sabe como meu pai nos chamava? As teteias, as minhas teteias. Então, nós somos todas as teteias do papai. Né? Mas já falecido, a mãe também. Adjetivo bonito, simpático, amoroso. É verdade. Uma família muito, muito assim... presente na educação dos filhos, né? Eu tive a sorte de ter esse pai, essa mãe. Mãe, inclusive, o meu nome Amélia é em homenagem à minha mãe, que se chamava Amélia. E só para contar esse parênteses, como foi a história do meu nome. Meu pai sempre quis homenagear pessoas conhecidas com os nomes dos seus filhos. Então, lá em casa, todos nós temos nome que remete a algum, né? Parente, algum conhecido, alguma pessoa que meu pai admirava demais. Quando eu nasci, então, como de praxe, ele foi registrar a filha lá no cartório. Certo, já era figurinha carimbada no cartório, né? Com tantos filhos. E ele chegou em casa e disse para os meus irmãos e irmãs: olha, essa menina aí tem o nome da mulher que vocês mais gostam, mais amam e mais admiram. E ficou esperando a reação, né? Para que alguém adivinhasse. E eles falaram nomes de parentes, nome de santas e vários nomes, e o nome da minha mãe não vinha. Olha só. Ninguém lembrou que poderia ser Amélia, né? Até que ele ficou irritado. E ele que me contava essa história, ele dizia: mas como que vocês não estão lembrando? É Amélia o nome dessa menina. Mas a tua mãe já sabia. A minha mãe não, foi pega de surpresa foi pega também. De surpresa também, ela foi só anunciada a decisão ali. Só anunciada a decisão. Mas foi uma declaração. Isso sempre foi uma história engraçada, né? Contada assim na minha família. Como é que essas minhas irmãs não adivinharam o meu nome? Que era óbvio, né? Era o nome da mulher que elas mais amavam, deveria ser a mãe, né? Que declaração, né? Muito bonito, muito engraçado. Que bonito essa passagem. Sempre tive muito orgulho, mas tive alguns problemas, sabe, Sinara? Quando adolescentezinha, aquela época, os jovens que começavam a namorar escreviam cartas uns para os outros. Porque a gente não tinha internet, não tinha telefone em casa, tinha zero condição de se comunicar, a não ser por carta, que demorava para chegar. Sim. Eu fui para Joinville, onde morava uma irmã minha, conheci um rapaz, assim, na adolescência. Puxa vida, ele me achou bonito, eu achei ele bonito, vamos trocar endereço. E ele passou a me escrever. E adivinha, o envelope chegava na casa da minha mãe com o nome Amélia Malheiros. O nome dela é Amélia Malheiros. Ela abria a carta. Ai! Ela sabia que era para mim. Mas ela dizia, já querendo dar uma olhada, né? E ela dizia, tá no meu nome. Então, assim, tem muitas histórias com a minha mãe, que foi a minha grande inspiração. Olhando para o feminino, a gente falou hoje tanto de empoderamento, né? Uma mulher que trabalhou na
operação, né, de fiação e tecelagem na antiga empresa industrial Garcia, que depois virou Artex, depois virou Coteminas. Assim como eu, quase todos os meus irmãos iniciamos a jornada de trabalho naquela empresa. E essa mãe de tantos filhos, né, num momento assim de tanta dificuldade, porque passamos sim muitas dificuldades financeiras, nunca nos faltou o essencial, o básico, principalmente a presença dos pais, como já falei, a educação, os valores que a gente traz de casa. E esses valores a gente leva para a vida inteira, né, Sinara? Com certeza. Mas certamente uma mulher e uma mãe e um pai que merecem ser sempre reverenciados pela base que eles nos deram, porque acho que não tem como ter uma gratidão maior para quem te deu a vida, né, Sinara? Com certeza. E não tem como dizer que as nossas conquistas não têm relação com isso. Ao longo da vida, as conquistas, os acertos, até às vezes alguns erros, porque a gente também toma algumas decisões com algumas coisas que a gente aprendeu, algumas crenças, enfim. E está tudo conectado, né? E já dá para puxar até um ganchinho daí, né? A importância da educação, daquilo que os pais não dizem, mas de como eles se comportam frente aos filhos, né, em qualquer idade, mas exemplo, né? Especialmente, exatamente, os filhos que estão em formação e tal. E é desses exemplos que eu mais me lembro, assim, né, de coisas sutis, de comportamentos que pai e mãe tinham. Então, meu pai, nós éramos bastante, eu te diria, naquela época a gente dizia a gente era muito pobre, né? Hoje, para mim, pobre é outra coisa, né? A gente nunca foi pobre de espírito, pobre de valores, não nos faltou nada. Mas vamos dizer que era uma família muito carente, morávamos na periferia, final do Garcia, né? Uma rua, enfim, com as nossas dificuldades lá. Mas o meu pai, ele acolhia pessoas que chegavam de qualquer lugar e que não tinham parada. Então, teve uma enchente muito grande nos anos 70, em Tubarão, e muita gente daquela cidade veio para cá. E essas pessoas, não sei por que, paravam lá na minha casa para pedir uma acolhida. Nós tínhamos lá 2, 3 vacas de leite em cima do rancho. Tínhamos um espaço onde as pessoas podiam, enfim, né, ter uma noite improvisada. Tinha alguns que ficaram meses ali, tá? Ficaram meses e acabavam ajudando nos ofícios ali da casa. Então, em vários momentos, eu me lembro de ter pessoas lá em casa, estranhas à família, que talvez para nós, já, né, o alimento, tudo aquilo já fosse a conta, mas sempre havia multiplicação. A gente dizia que o avental da minha mãe era mágico, daquele avental saía tudo, saía solução para tudo. Então, foi uma família muito acolhedora, né, que soube realmente viver em comunidade. Isso é um orgulho imenso, sabe, Sinara? Que legal, né? Que legal essa lembrança, por isso que a sua mãe merecia essa homenagem. Merecia merecia. Porque essas mulheres, elas eram muito, muito fortes, muito guerreiras, né? Mas muito. Incomparáveis, assim, não dá pra gente comparar gerações. Porque aqueles desafios, elas também foram privadas, inclusive de serem mulheres na essência, né? Não puderam externar sua vulnerabilidade, não tinham desejos. A sua sexualidade também muito reprimida. Tudo para aquela geração, né? Que é a geração pós-guerra. Sim. Na verdade, eles são a geração da guerra, né? Os meus pais são nascidos nos anos 20, né? Na década de 1920, 21 e 23. A guerra foi de 45, a Segunda Guerra. Mas aí, então, ali, nos 45, quando eles já estavam na idade adulta, formando família, passaram aquela privação muito grande, né? Que quem estava vivo naquele momento passou. E isso trouxe marcas indeléveis para o comportamento, para a vida. Sempre tiveram aquela sensação de que podia faltar, porque já havia faltado uma vez. E essa permanência, né, nesse modelo mental da escassez também limitou algumas tomadas de decisão. A gente sabe que, enfim, esse modelo mental aí que a gente desenvolve ao longo do tempo, ele é baseado nessas circunstâncias das quais a gente viveu. Então, eu admiro muito essa geração lá que, né, hoje não está mais aqui, pessoas que já partiram, mas que fizeram, inclusive, Blumenau ser o que é, né? Essa cidade empreendedora, essa cidade acolhedora, essa cidade forte, que sabe passar por uma intempérie, como nós já passamos por tantas, né? Pelas enchentes e outras questões, não só de meio ambiente, mas também essa mudança, né, do perfil, por exemplo, da economia local, né? Fomos uma forte região têxtil, perdemos essa hegemonia, fomos nos transformando, e Blumenau não perde a sua grandeza. É uma cidade que está sempre se reinventando, agora como um importante polo de inovação na área da saúde, da tecnologia. Somos referência em vários aspectos aqui, né, Sinara? Sim, e muitas pessoas sendo atraídas para cá, trazendo essa diversidade também, né? Trazendo a diversidade de ideias, de regiões, com certeza. Não, somos referência, né? Certamente um lugar
que teve esse respeito de todas essas gerações, porque a geração atual também, né, está fazendo a sua parte, contribuindo. Sim. Mas eu honro e respeito muito a nossa base, muita a nossa admiração. ancestralidade. Muito, eu tenho muita admiração também por quem veio antes, né, e deixou um caminho, abriu um caminho, lá com o seu, né, com o seu facão ali, foi abrindo. Então, o nosso muito obrigado, né? Vou É aqui em nome do verdade. meu pai José e da minha mãe Amélia, legal. agradecer a geração inteira É verdade. dos que fizeram o Blumenau o ser o que é e nos deixa hoje aqui um legado de uma cidade tão bacana para morar, né? Apesar que eu já não estou mais morando só aqui, tá? Depois quero te contar as minhas mudanças. Quero saber tuas andanças, porque como mulher à frente do seu tempo, não paras. E tem sempre projetos, muitos sonhos. A gente quer saber onde está colocando o teu coração hoje e toda a tua energia. Mas eu só queria, Amélia, antes de a gente falar sobre esse teu projeto novo, pode ser? Eu nem contei a história ainda, né? Porque eu nem fiz a tua resposta completa da onde eu vim. Então, quer terminar? Vou terminar. Termina. Eu tô, então, esse ano viro uma sexagenária em outubro. Ai, meu Deus, esse rótulo. Só a palavra é feia, porque Thaís maravilhosa, tá? Lindíssima, lindíssima. Eu nasci em 64, em 18 de outubro, então sou essa 13ª filha. Hoje sou casada com o Marco, sou mãe do Júlio, sou sogra da Roberta e avó. E a avó, que é o papel que tu mais gosta. Xereta do mundo. Acho que como toda avó, né? Não sou diferente da Isadora. Tenho 40 e tantos anos de... eu ia te dizer de carteira assinada, antigamente a gente falava isso, né? Sim. Mas vamos dizer, de trabalho formal, onde eu trabalhei como empregada, sempre olhando, né? Dentro das empresas que eu estava, eu sempre me tornava intraempreendedora. Eu fazia a coisa acontecer, mas eu tive 42 anos, então, a serviço de trabalhar para as empresas, em especial para a Hering, para quem eu dediquei o meu coração e o meu melhor tempo de vida, né? Eu entrei em 92 e saí da Fundação Hering, eu ainda não saí, né? Eu ainda estou no conselho, então eu tenho uma ligação. Mas da executiva já saí há alguns anos. A minha formação em administração, depois fiz pós-graduação em marketing, fui fazer um MBA em gestão empresarial e mais recentemente eu fiz uma formação para atuar no desenvolvimento humano. Eu me tornei coach transpessoal, ainda que, né, o coach tenha sido assim tão mal interpretado em algum momento, parece tão que banalizado, né? Tão banalizado, mas foi uma formação para mim muito importante, me trouxe um referencial, né, de identidade. Uma ruptura daquela Amélia, que tinha o sobrenome corporativo, para uma pessoa inteira, né? Que a Amélia Malheiros é uma empresa, a Sinara é uma empresa, né? Nós todos somos uma marca, nós nos representamos. E eu precisava passar por isso, esse processo de coach me ajudou. Depois fiz outras formações, fiz constelações, uma formação em constelação para a saúde, na linha da constelação do Bert Hellinger, que eu sou uma estudiosa. Fiz outras coisas mais recentemente, agora ligada à comunicação não violenta, ligada à neurociência, uma área de estudo assim, que para mim é bem interessante, né? Cérebro, mente, o que é consciência, na verdade, como é que a gente entende, né? Como é que a gente está operando, em que modelo mental. Então, essa tem sido a minha jornada até então. Deus, a gente fica cansado só de ouvir, porque essa mulher, ela é tão ativa. Curiosa. E eu já sei. Eu só sou curiosa. Curiosa, isso é um grande, isso é o grande, assim, catalisador dos nossos sonhos, né? De a gente fazer as coisas. E eu já sei que você era uma pessoa que não parava, né? Abraçava os projetos mesmo, era muito dedicada. Teimosa também. Eu peguei do meu pai. Nossa, esse... Não sei se isso é um valor bom ou ruim, mas peguei dele, que ele não tinha não como resposta. Isso é muito bom, né? Isso é muito bom. Um homem sem posses, mas sempre quis ter as coisas dele. Então, eu não sei como, Sinara, até hoje eu não sei como ele adquiriu o que adquiriu, teve o que teve de bens materiais, porque ele não aceitava não como resposta e batia na outra porta e na outra porta. E no meu relacionamento, nas empresas em que eu trabalhei, eu nunca quis ficar, acho que muito restrita àquela área de atuação que eu me encontrava. Eu sempre olhava outras oportunidades, porque eu entendia qual era o meu papel. E eu sempre tive certeza que o meu papel era ser essa ponte, né, entre o cliente e a empresa. Porque comunicação era uma coisa para mim natural. Né, meu número de vida lá na minha numerologia é o 3. 3 é o número da comunicação. Então, sempre tive essa facilidade de trazer à tona, né, bons papos. Então, quando eu trabalhava nas áreas que tinham interface com o mercado, eu não me conformava com aquele processo onde eu estava. Eu sempre queria algo mais, uma evolução. Então, eu brinco de que a minha área, nos meus muitos 20 anos de Hering, né, desses 32 que passei por lá, era como se fosse uma incubadora.
onde como se vários novos negócios, né, que a empresa estava iniciassem por ali. Eu sempre digo, eu trabalhei em várias startups dentro de uma grande empresa. Quando não se falava nisso, quando o termo não estava cunhado e quando não existia nem esse modelo mental de inovação aberta como há hoje. Mas, por sorte, eu tive diretores e gestores e lideranças inspiradoras que me deixaram me exercitar esses muitos vieses, né, dentro do negócio. Então, a minha área chamava marketing de serviços. E ali dentro, a gente trazia aquilo que ainda era muito pequeno, embrionário para uma companhia grande como a Hering, mas que no futuro poderia, enfim, se tornar alguma coisa relevante. Então, vou dar 2 ou 3 exemplos só para situar. Em 1994, nós tínhamos poucos anos do Código de Defesa do Consumidor aprovado no Brasil. Tinha sido recém-aprovado. As empresas de alimentos já traziam no rótulo um número 0800 e a data de validade. Mas você imagina, em 94, comprar uma roupa e lá naquela roupa ter uma caixa postal, um telefone 0800 para que você fizesse uma reclamação, um elogio ou uma sugestão sobre uma camiseta. Você pensa que em 94 isso seria esperado? Não, né, Sinara? A Hering era uma empresa de visão, de vanguarda. E o meu então diretor, o Carlos Zilli, que foi um divisor de águas na minha vida profissional, me chamou na sala dele, sabendo dessa minha inquietude. Eu entrei como assistente de telemarketing, com o telefonezinho lá, trabalhando 6 horas, né, para atender clientes. E ele disse, olha, Amélia, nós queríamos entender um pouco essa relação com o consumidor. E eu queria que você me trouxesse mais informações sobre o que é um saque, o que é um serviço de atendimento ao consumidor de verdade. Bom, bastou ele me dizer isso, eu fui, naquela época, lembrem, né? Não tinha internet, não era essa facilidade toda, pelo menos não como é hoje, né? Já existia, mas não comercialmente assim. E eu fui procurar outras empresas de outros setores que tinham áreas estabelecidas de atendimento ao consumidor e fui fazendo uma escola mesmo. Eu fui aprendendo com os grandes, com os líderes. Nos associamos em São Paulo à ABA, Associação Brasileira de Anunciantes. Eu ia todos os meses, me lembro do endereço até hoje, Avenida Paulista 352. Foram as minhas primeiras idas para São Paulo, descobrindo aquela cidade incrível, né? Quantos anos tu tinha ali, mais ou menos? 28 anos, quando eu entrei na Hering. Já tinha uma certa idade, já tinha filho grande, já era divorciada do meu casamento, que durou muito pouco, casei muito precoce, com menos de 20 anos. E já estava precisando sustentar a família, filho, sozinha, né? Pai e mãe, e profissionalmente. Mas eu tinha uma desvantagem, Sinara, eu não tinha faculdade, eu não tinha saído do 2º grau e como um caminho natural, tentado um vestibular. Porque eu não tinha condições realmente financeiras de sustentar uma faculdade. Então, casei muito nova, comecei a namorar aos 16, casei aos 18, 19, né? E já casei grávida e com o filho encomendado, aos 20 eu já era mãe. Então, ficou tudo muito atribulado. Entre cuidar de filho, com pouco recurso, e fazer faculdade, não tinha nem com quem deixar filho, eu nem optei, né? Não tive opção de fazer faculdade. Mas sempre ficou aquela vontade. Quando eu entrei na Hering, eu sabia que era uma condição básica voltar a estudar. Senão, eu não sairia daquela posição em que eu entrei inicialmente. E o mundo, ele é uma coisa incrível, as sincronicidades, as voltas, assim, eu não consigo sempre parar de me admirar das coisas que acontecem. Veja você. Então, eu entrei na Hering em 92, sem faculdade, sabia que eu precisava crescer profissionalmente para isso. Eu não tinha plano B, era só plano A. O plano A era dar certo aqui dentro. Era na Hering que eu queria fazer carreira. E aí eu soube que a Hering tinha uma fundação, chamava-se Fundação Hermann Hering. Ela foi fundada em 1935. E naquele momento ela cedia bolsas de estudo para colaboradores da Hering que não tinham condições financeiras de pagar em áreas que a companhia tinha interesse. Então eu escolhi fazer administração de empresas, talvez um pouco induzida, porque sabia que era uma área mais fácil de aprovar, afinal de contas, né, teria oportunidade, e me inscrevi para ser bolsista. Mas primeiro eu precisava passar no vestibular. E fazia anos que eu já tinha parado de estudar, mas enfim, me dediquei lá e consegui para administração na FURB, uma vaguinha concorrida na época. E aí fui passar pelo crivo lá da fundação para ver se eu seria beneficiada com a bolsa. E fui. Mas veja que se não é uma ironia. Pois essa fundação que me abriu a primeira porta, que fez com que eu sonhasse de uma forma muito mais ampla do que eu poderia. Por ter uma faculdade, eu fui crescendo profissionalmente. No ano de 2007, eu me tornei diretora dessa fundação. Depois, eu, em 2010, né, com um time maravilhoso, coordenei um time que inaugurou o Museu Hering,
E eu fiquei nessa posição até 2016 como diretora da fundação e gestora da Hering. Em 2016, eu me desliguei porque fiz a minha passagem, né, de gestora da Hering para me tornar uma empreendedora. Então, eu montei uma empresa em 2016 para que com essa minha empresa de finalidade cultural eu passasse a administrar a fundação. De 2016 a 2022, eu administrei Fundação e Museu Hering através da minha empresa Mina Cultural. E tudo isso graças a esse sonho que eu tinha de fazer faculdade, mas que quem me abriu essa porta foi, né, dentro da Hering, a Fundação Hering. Então, imagina como eu não trabalhei esses anos todos grata, porque é uma oportunidade, né? Foi uma oportunidade ímpar. Claro, eu fiz a minha parte, eu me dediquei, eu estudei, eu consegui, mas se eu não tivesse tido essa porta aberta, eu talvez não estivesse aqui hoje conversando e contando essa história. Seria uma outra história. Seria outro caminho. Grandiosa, outro caminho. Mas as minhas escolhas me trouxeram aqui e eu sou excepcionalmente grata à Fundação. Hoje eu sou conselheira da Fundação e Museu, com a nova gestão, né, que fez a fusão aí com a Companhia Hering, o Grupo Soma até então e agora o Grupo Arezo. Tudo isso se tornou Asas 2154. É o novo nome desse conglomerado de marcas, mais de 20 marcas, mais de 12 mil colaboradores, virou realmente um conglomerado dos mais importantes da América Latina, né? O grupo Soma, Hering e Arezo, que virou o Asas. E eu ainda faço parte, então, né? De certa forma, lá como conselheira. Então, essa é a minha história, assim, profissional, né? Que tem tanta coisa que eu me orgulho, mas especialmente uma gratidão profunda dentro de uma companhia que é referência no seu setor, né? A Hering é uma marca das mais longevas, tá com 143, eu acho agora, 144 anos esse ano, em setembro. Então, um orgulho muito grande, sabe, Sinara? A gratidão é um sentimento muito bonito, né? Porque quando a gente, às vezes, tem pessoas que levam algumas coisas como sentimentos, como algumas frustrações, elas vão carregando isso ao longo dos anos, né? Alguns rancores, né? Eu acho isso tão... É tão ruim quando a gente chega mais lá na frente para a gente lidar com isso, porque tudo foi aprendizado. A gente sabe, provavelmente a tua jornada ali não foi fácil, porque tu não conseguiu o que conseguiu de forma, não caiu do céu, né? Não veio sozinho. Como você falou, tu fez a tua parte também, né? E quando a gente sente gratidão, né, Amélia? A gratidão, a gente tem um significado muito importante quando a gente vai caminhando. Podia fazer um podcast só para falar sobre isso. Para falar de gratidão. É claro que eu tive percalços em 32 anos, portas fechadas. Exato. O fato de ser mulher, né, numa posição de gestão, numa sociedade fechada como a Blumenau, eu poderia trazer vários pontinhos aqui da minha carreira que naquela época foram desafiadores para mim. Mas eu escolhi ressignificar tudo isso. Porque sempre está na capacidade da gente, né, de olhar para aquele fato que aconteceu e contar uma outra narrativa. Exato. Essa história que eu estou te contando aqui da minha vida para ti, com leveza, né, expressando gratidão pela minha família, honrando a minha origem humilde, etc. Eu poderia contar diferente. Sim. Eu poderia ter sido, né, acho que uma pessoa, enfim, puxa, por que comigo não? Porque, né? Fazendo comparações que são até estúpidas, né? Afinal de contas, nós viemos com uma agenda para cumprir aqui. E essa é a minha crença. Eu acho que todos nós viemos de uma outra dimensão, de um outro plano, enfim. Né, nós nos materializamos na família que a gente escolheu com uma agenda para cumprir. Excelente. Essa agenda pode durar 1 hora, 1 dia, 1 ano, 10 anos, 50 anos, 100 anos. Estamos com pessoas aí vivendo agendas longas, né? De mais de 100 anos. Não importa o tempo. Importa que quando eu estou aqui, eu preciso olhar para essa agenda e fazer o meu melhor. É verdade. Como você disse, tudo é um aprendizado, tudo é uma conquista. E eu aprendi muito assim com grandes líderes. Eu principalmente aprendi a força do relacionamento humano. Eu tive um gestor, um diretor, ele é da família Hering, chama-se Carlos Tavares do Amaral, mais conhecido como Kiko aí na sociedade blumenauense. Se ele me ouvir, depois eu vou mandar o link manda para ele, manda sim. Um dia eu cheguei na sala dele, ele já era meu gestor, eu muito desanimada, porque não conseguia fazer os projetos, né? Eram projetos muito novos que eu dirigia na Hering. Eu não conseguia fazer com que outros gestores ou que a companhia, primeiro, dedicassem um orçamento necessário para aquilo, segundo, que tornasse aquilo estratégico. A exemplo do saque, eu levei anos, né? Para tornar o saque realmente um setor de interface com o mercado estratégico, que as informações derivadas dali fossem usadas para tomada de decisão. Excelente. Foram anos de luta, assim como outras muitas áreas. O primeiro site da empresa, a primeira loja virtual nos anos 90, em 1999,
nós inauguramos o e-commerce e eu liderava esse projeto. O primeiro cartão que os consumidores Hering tiveram acesso a comprar no crediário, eu liderei esse processo, sempre, né, com outras áreas e com muitas pessoas incríveis no meu time. Mas eu tive um protagonismo em alguns desses projetos. E um dia eu cheguei na sala do Amaral, assim, um pouco desanimada, disse, meu Deus, Amaral, eu não sei o que eu faço. Ele falou, olha, Amélia, eu acho que vamos começar assim, vamos primeiro dizer muitos sims, para depois aprender a dizer os nãos. Mas primeiro vamos abrir aqui para buscar essa tua rede de relacionamentos, que ela seja fortalecida. E isso você vai ver que quando você sentar numa mesa para negociação, se você tem uma base estabelecida aqui com aquela pessoa, primeiro no CPF, no CNPJ vai ficar mais fácil. Se você, né, não foi uma pessoa autoritária ou arrogante ou controladora ou pouco participativa. Se você mostrou que era colaborativa de verdade, né, numa interface qualquer, lá na frente a tendência é que ela te retribua. Então o meu conselho para você é, cria a tua rede de relacionamentos. Baseada nessa troca, no dar e receber. Isso é um ensinamento filosófico, né, Sinara? Sim, o equilíbrio do dar e receber, o equilíbrio. Tem que ter equilíbrio, né? Isso é Caibalion, né? Isso é pura filosofia, Hermes Trismegisto. O dar e o receber, a troca, isso é da constelação familiar, das constelações empresariais, dos ecossistemas, né? O que está dentro está fora, o que está em cima está embaixo, as polaridades. Tudo isso hoje é filosófico e são áreas que eu estudo. Mas naquela época, lá atrás, no início dos anos 2000, eu iniciando uma jornada, e o Amaral me vem com uma pérola dessa. Anos depois ele reconheceu que eu aprendi só a dizer sim, eu não sabia mais dizer não. Eu dizia sim para tudo, Sinara. Tudo que era projeto, tudo que era encrenca, chegava para mim administrar. E daí um dia ele me disse, acho que você está dizendo muito sim. Você está ficando sobrecarregada, está na hora de começar a aprender a dizer não. E esse, para trazer um ponto assim de reflexão para a nossa conversa, sempre foi o meu maior desafio e talvez seja até hoje aprender a dizer não. Eu venho dessa geração que é uma geração do servir, né? A minha mãe mais, a minha geração um pouco menos, a sua menos e a da minha neta bem menos. Eu vim muito a serviço e parece que eu não tinha a coragem de negar nada. Dizer não seria fechar uma porta e lá na frente isso poderia, enfim, trazer um custo adicional. Então eu disse muito sim, que me pesou muito. Hoje eu reflito sobre isso e acho que ficou como ensinamento você colocar limites em tudo. Parênteses, né? De novo, vamos fazer alguns parênteses aqui. Você está me dando liberdade para falar o que eu tô falando, mas né? é para isso que você está aqui. O palco é todo teu. Esse fato de não saber dizer não e de abraçar tudo e fazer com uma régua interior muito alta, eu tinha uma exigência de entrega muito alta. É o sonho de todo empregador. Sim. Que você seja essa colaboradora, esse colaborador que nunca está satisfeito. Eu era essa pessoa. Então eu podia trabalhar, se precisasse, 18 horas por dia, 20 horas por dia, não tinha medida. Até que em 2012, Sinara, eu tive um burnout. Ah, é? Poucas pessoas sabem disso, né? Não é um fato assim que eu trago a público e o meu ciclo mais próximo de amigos e a minha família viveu isso comigo. Porque, sabe quando o disjuntor cai para você dar uma resetada no sistema e começar de novo? Hoje eu agradeço aquele momento, foi isso que me aconteceu. Eu vinha numa dinâmica de abraçar muitas áreas. A Hering havia passado por um enxugamento, né, de algumas diretorias e gerências, e eu fui assumindo coisas e a minha área foi se tornando robusta e eu com essa régua interna alta. Tanto eu exigia do meu time uma performance, acho que um pouco injusta até, sabe? Naquele momento, né, sem tanta noção do que é realmente liderar projetos, eu queria entregar a todo custo. E penalizava muitas vezes a equipe e recebi vários feedbacks nesse sentido. Preciso admitir isso. Que legal a tua humildade de trazer algo que, né, os fracassos, não só as vitórias, não só os... Mas para mim própria, né, foi um aprendizado enorme. Um dia eu estava indo para São Paulo, no Executivo Transporte, no ônibusinho que te leva até Navegantes. Eu tinha deixado tudo preparado, revisado mentalmente 1000 vezes as minhas tarefas, adiantado a tarefa da semana seguinte. Daí eu pensei assim, puxa vida, agora eu vou dormir até Navegantes. Quando eu fechei os olhos e eu abri de novo, já haviam se passado 4 horas. Não acredito. Eu estava no hospital, o meu marido estava em cima de mim falando, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. Eu não sabia onde eu estava. Eu apaguei, né? Tive uma convulsão bem séria. E dali para frente, assim, foi primeiro uma pesquisa para ver se neurologicamente não tinha nenhum tumor, nada que estivesse afetando fisicamente o meu cérebro. Descartado isso, logo em seguida eu fui
para uma consulta mais especializada com o neuro e descobri que desenvolvi uma epilepsia não genética, que uns 10% da população podem ficar com essa epilepsia, desculpa, como uma sequela de um momento como eu tive, aquele lá do tilt, do burnout. Foram meses, assim, sabe, de paciência, né, para entender o que tinha acontecido, para encontrar um novo ritmo. Aprendi um pouco, não aprendi muito, passado, né, com a medicação certa e tal, enfim. Talvez eu tenha demorado 10 anos, de 2012 até 2022 para 23, 11 anos, para acessar um outro modelo mental que está vigente agora e que me liberou, inclusive, da medicação, depois de um tempo muito grande de tratamento, uma fase seguinte, né, como a gente chama do desmame desse remédio que eu tomava. Eu consegui hoje entender o gatilho, o que me levou a ter essa crise. Fiquei em paz comigo mesmo, fiz as pazes com o meu modelo mental, de entender como eu opero, né, na dúvida. E hoje, então, eu não preciso mais fazer uso da medicação, estou absolutamente bem fisicamente. Aliás, fui fazer check-up agora. Eu estou 60 com carinha de 30 e corpinho de 18, tá? Olha só, tem gente que tem 18 e não tem esse, não, eu vou te esse falar, número. Todos os meus exames deram maravilhosos, o médico me deu 1000 parabéns. Então, e nem estou muito caprichosa no meu exercício físico, na alimentação, na água, assim, mas estou precisando. Eu fiz uma formação para atuar como professora de yoga, então eu sei uma sequência certinho de uma aula de yoga, mas nem para mim eu estou fazendo. Muito menos para nada, não estou fazendo e estou bem relaxada com isso. Preciso melhorar. Mas então, assim, para te contar isso, não entendo isso como um fracasso, né? Eu sempre tive uma visão de que, enfim, na vida nada acontece por acaso. Eu quis que isso acontecesse. Em algum momento, meu espírito pediu que eu passasse por isso. Eu passei e demorei uma década. Quando a gente olha uma vida inteira, e ao chegar aos 60 anos, eu posso dizer isso, para quem está com 20 não vai entender, 30 não vai entender. Mas quando você está com 60 e você consegue olhar a tua vida em jornadas maiores, de 10 em 10, 5 em 5, 3 em 3, ciclos, né, que se fecham, você consegue, nessa tua linha do tempo, analisar realmente aquilo que te impactou, os aprendizados, o que valeu a pena e, enfim, tirar disso tudo boas lições. Mas quando você está numa idade mental e cronológica anterior, sempre muito ansiosa com o futuro, né, vibrando nessa coisa de que, enfim, será que eu sou suficiente? Para nós, mulheres, a gente vive aquela síndrome da impostora umas 10 vezes na vida, com certeza, né? De tempos em tempos a gente volta a ela. Então, nesse ciclo maior aí de 6 décadas, eu consigo avaliar que tudo valeu a pena. Preciso agradecer e fazer um reconhecimento também ao Marcos, meu companheiro. Logo que entrei na Hering, ganhei vários presentes. Primeiro aquele chefe maravilhoso, depois eu estava, né, divorciada, filho pequeno, etc. Não pensava mais em casar, não queria mais ter outro relacionamento. Estava meio de mal com o amor. E encontrei o Marcos, assim, acho que a primeira semana. Na Hering? Na Hering, um jovem, lindo, solteiro, meu Deus, maravilhoso. Eu olhava para ele, ele olhava para mim. Nos conhecemos. Poderia ser um problema porque ele é solteiro, sem filhos, né? Eu já tinha uma experiência com filho para aquela década. Pense, hoje em dia, né? Sim. Tô falando dos anos 90, final dos anos 90, 92, 94. Mas logo nos apaixonamos e estamos 32 anos. O tempo de Hering eu tenho com o tempo de Marcos aí. Gente, tem tantas coisas que a gente poderia explorar aqui, e tem um ponto que eu gostaria de até te perguntar, o que tu faz hoje tem a ver com esse episódio de burnout ali que tu teve? Pouco tem sim, sabe? Eu precisei entender que em alguns momentos o ambiente, que é o primeiro dos níveis neurológicos, quando você estuda níveis neurológicos, que é um papo também que dá bem um podcast, o primeiro nível que te afeta é o nível do ambiente. O ambiente em geral, né? O ambiente externo, mas também o ambiente interno. O teu modelo mental é o teu ambiente, as tuas relações, enfim, o teu ambiente. E há algum tempo já essa busca por um espaço assim na natureza, ela era presente na minha vida, mas não era algo assim projetado. Até que, de novo, meu filho tem uma importância na minha trajetória que é como de toda mãe, mas eu acho que no nosso caso é simbiótica, é exponencial. Nós somos assim, mentes análogas, né? Os nossos estudos de numerologia, dos vários que a gente faz aí no campo mais esotérico, nós sempre somos mentes análogas. O que um pensa, o outro pensa, enfim. E ele sempre me cobrando muito.
enfim, uma nova jornada, né? De não estar tanto a serviço, dizendo tanto sims, dizendo um pouco mais de sims para mim. E aí começou, ele e a esposa, a Roberta, ela grávida da Isadora, a gente começou a subir a Serra Catarinense. Eles uma vez iam para a Ilha do Mel, deu ruim, não conseguiram hospedagem, então vamos para onde? Vamos para a Serra, alguns anos atrás. Vamos para Urubici. Ela acho que já conhecia, o meu filho também, mas nada assim. E eles se encantaram com a Serra Catarinense, Urubici, São Joaquim, toda aquela região, né, alta, bonita. E aí, naquela conversa dos dois, recém-namorados e casando ali, por que a gente não compra alguma coisa aqui? Vamos trazer a mãe aqui para dar uma olhada, e o Marcos e tal. E fizemos várias viagens com eles, né, nesses últimos anos, nos hospedamos em vários locais diferentes pela cidade, uma cidadezinha pequena, 11 mil habitantes, bem geladinha, lá em cima da Serra Catarinense, próxima a São Joaquim, que não despontou totalmente ainda para o turismo, mas já está bem procurada. Aí procuramos muitos terrenos, em áreas distantes, rurais, chácaras, enfim, ainda sem infraestrutura, e valores, nada, depois da pandemia os valores já estavam bem altos, e, enfim, nada a curto prazo. Mas esse lugar nos encontrou, sabe? A gente foi escolhido para cuidar desse lugar, fica no alto do Morro da Igreja, a 1.500 metros de altitude, perto da base de operação do Sindarta, né, que é a base de observação da aeronáutica. E é um loteamento já com uma boa infraestrutura, então já compramos 4 hectares, já fizemos as 2 primeiras cabanas e temos uma casa container, num espaço assim bem, numa pegada minimalista, assim. É maravilhoso o site, depois tu passa o site, como é que a gente encontra? Muito legal. E estamos lá então. Faz um ano agora, dia 26 de julho, que o empreendimento ficou pronto, que nós inauguramos. Nós estamos naquela fase toda de formalizar o negócio, então recém agora saiu o CNPJ, a gente quis fazer realmente, né, vamos dizer a coisa como eu sempre aprendi, que você tem que fazer tudo na transparência, na lei, cuidando do meio ambiente. Então lá nós estamos num loteamento onde o cuidado com a água que vem de cachoeira, o cuidado com o esgoto, que tem que ser absoluto, os dejetos, a reciclagem de lixo que a cidade não tem, não comporta. Então, a gente é responsável por tudo isso. E nós estamos lá dentro, né, de um loteamento com outros empreendedores que têm essa, graças a Deus, quase todos, pelo menos, têm essa mesma visão para cuidar daquele lugar. Porque é uma zona azul. Quem já viu um documentário no Netflix, onde um cientista ele foi pelo mundo inteiro mapear áreas onde as pessoas vivem mais de 100 anos, e ele trouxe vários aspectos e ele intitulou esses locais de zonas azuis. É um documentário maravilhoso do Netflix. E eu considero Urubici uma zona azul. A qualidade do ar, o clima, a vida em comunidade, uma cidade pequena, né? O estresse do trânsito, 2 mercadinhos, 3 que tem na cidade, você se abastece, sobe, vai e volta, e todos quase se conhecem. Então estou nessa nova fase. Nós inauguramos 26 de julho do ano passado, vamos fazer o primeiro ano. Eu tenho sido a anfitriã principal com o Marcos, quando não estou lá, como hoje vim para Blumenau, cheguei há pouquinho de Urubici. Não, veio só para isso. Podcast, quase que desmarquei, mas falei, não posso, já desmarquei o de junho. Julho eu tenho que estar lá. Nós tivemos hóspedes maio, junho e já temos julho, os finais de semana locados, mas os dias de semana ainda livres, e agosto todos os finais de semana livres ainda para locação. Então, nós recebemos o hóspede assim, de uma forma muito carinhosa, chama Alma Cabanas de Altitude. Alma Cabanas de Altitude. Isso tem um site e também tem Instagram, né? Tem. Bem fácil de achar, tá no Airbnb, em todos os sites de locação. É maravilhoso, eu já vi as fotos. São assim. cabanas lindas, assim, fantástico. Feitas com carinho. Lindo. Mas o mais bonito de lá, hoje de manhã, quando eu acordei para vir para cá, eu acordei um pouquinho antes das 5, quando eu fui, ainda o céu estava escuro, mas você vê, Sinara, o céu de Urubici. Deve ser o deleite para um astrônomo, porque você vê todas as constelações. Tem estrela e tem constelação que eu não sabia que existia e eu nunca tinha visto que de Blumenau. Mas naquela altitude, sem iluminação, tudo escuro, né? Porque lá não tem. Nossa, estou arrepiada. E a lua. O contato com... E a lua estava nascendo e parecia que havia uma elipse, porque ela estava coberta, assim, e aparecia só um cantinho dela. Eu tentei tirar uma foto, não deu, porque na foto, né, do celular da lua, nunca a gente pega direito. Mas eu me deu vontade de me ajoelhar e agradecer pelos meus 5 sentidos naquele momento. Eu fiz isso mentalmente. Eu agradeci pelo meu tato, olfato, paladar, assim, sabe, pela minha visão, pela minha audição, assim,
por tudo, porque quando você sente o vento batendo, você abre os olhos e vê aquilo tudo na tua frente. Não tem como você não expressar uma gratidão por esse planeta que nos acolhe. E nesse momento, né, justamente nesse momento, onde a gente passa por tanta turbulência planetária, climática, social, de um descompasso grande, né, da nossa sociedade contemporânea, estar lá naquele lugar, eu vou te dizer que é o privilégio que eu acho que nem sei se sou merecedora. Então, faço a minha parte lá, cuidando. Eu, né, adoro aquele lugar, é muito pinhão. Tivemos a colheita da maçã, não temos ainda na propriedade, mas já plantamos lá, porque a gente tem a dificuldade lá do microclima. Como é muito alto, venta muito e é muito frio, não é tudo que você pode cultivar lá em cima. Mas estamos aprendendo, viu? Estamos aprendendo. Esse teu contato com o divino, você falou muito sobre isso, eu fiquei imaginando, eu viajei contigo agora nessa descrição. E quero conhecer muito, porque deve ser uma presença do divino, assim, é divino, né? É divino. Deve ser um sentido muito profundo. Como de dizem, vida, né? Deus está em cada detalhe. Exato. Eu abraço muito a araucária lá, né? Eu sou a louca que abraça a árvore, desde sempre, sim, assim, né? Pela energia que emana, que a gente descarrega. Uma das áreas que eu liderei na Hering foi a área de sustentabilidade. Sim. E para os céticos de plantão, né, das décadas passadas, onde o termo não era, vamos dizer, bem entendido, como até hoje, né? Meio rotulado, assim. Eles diziam que eu era louca que abraçava a árvore. Eu tive vários rótulos, né? Eu era a menina do livro de autoajuda nos anos 80. Eu descobri um livro, Sinara, que mudou a minha vida. A autora é a Louise Hay, famosa, tem documentário dela no YouTube, não sei, em outros canais também. Ela foi a precursora desse entendimento de que tudo que você manifesta no corpo, primeiro vem na tua mente. Você projeta aqui e você pode trazer isso para a manifestação externa. E ela trouxe no livro dela, chamava O Corpo Tem Suas Razões, acho que esse era o nome do livro, que eu devo ter até hoje. Quais são os padrões de pensamento que você cria no teu modelo mental e como eles se manifestam no corpo. Não sei por que aquele livro me encantou nos anos 80, 90. Eu vivia com ele debaixo do braço e eu decorei. Eu sabia que cada doença que a gente manifestava no corpo tinha origem com padrão de pensamento. E eu saía desfilando, como se fosse a grande entendida, né, de neuroplasticidade, neurociência, as origens das doenças físicas trazidas pelo nosso corpo espiritual, mental, etc. Então, meu Deus do céu, quando eu olho e lembro disso hoje, me dá vontade de rir, porque é aquela... Enfim, aquela inocência e sempre muito curiosa, queria, né? Eu sempre gostei de compartilhar a coisa que eu leio. Acabei de compartilhar contigo, Pense de Novo, né? Do Adam Grant. Está fazendo a minha cabeça esse livro. Está me ajudando demais a entender esse processo de como a gente toma decisões, como a gente influencia, como a gente se comunica. O autor é maravilhoso, tem vários best-sellers já escritos por eles. E esse Adam Grant, então é o atual. Mas lá, o primeiro livro que mudou a minha vida foi da Louise Hay, O Corpo Tem Suas Razões. Então, a pessoa chegava para mim e dizia, nossa, eu tô com uma dor de cabeça. Eu olhava para ela e dizia, você tá negando o quê? Dor de cabeça é negação. Você tem alguma coisa que você não quer olhar na tua vida. E a pessoa dizia, nossa, meu Deus, eu acho que é isso. E faz sentido. Faz sentido. Algumas coisas, por que não? Tu já intuitivamente tinha essa eu relação. Eu acho que tinha. Né? A pessoa vinha com uma dor do estômago para mim. Eu dizia, mas o que você não está digerindo bem aí, que você acabou de tomar alguma decisão e isso não caiu bem para ti? Porque esse estômago aí só está refletindo uma decisão tomada. Enfim, então eu até hoje, ainda se quiser que me lembro, né, contigo... lado direito, lado esquerdo, ela separou, né, vamos dizer, qualquer manifestação física de doença do corpo baseado nesses padrões de pensamento. E aí eu virei a menina do livro de autoajuda, depois eu virei essa menina que abraçava a árvore, porque eu olhava sempre para essa questão ambiental, principalmente social, da sigla ESG, né, governança talvez um pouco menos, mas... sempre olhei para o ambiental e para o social muito, né, nos programas que liderei também na Hering, mas nem sempre, como você disse no início, essa coisa de ser um pouco à frente do seu tempo traz um peso. Porque mesmo na minha trajetória de Hering, eu tentei colocar na pauta estratégica da companhia iniciativas, ações e posicionamento antes que houvesse uma maturidade na gestão como um todo, e pudesse compartilhar e se apropriar desse posicionamento. Outras têxteis o fizeram em detrimento da Hering. A Hering sempre fez tudo certo, fez muito antes do que outros talvez fizessem, fez quando não era lei, não era obrigatório, desde tratamento de água até realmente o envolvimento com a comunidade, mas não se apropriou disso.
Não trouxe para si. Quem sabia, sabia. Quem não sabia, não sabia. E hoje parece que faz um pouco de falta. Mas, claro, recuperou tempo perdido. Né? Hoje está dentro de um grande grupo, tem ações incríveis. A própria fundação e o museu hoje são protagonistas nessa área. Né? É lindo. Mas eu tive esse peso, assim, também. De sempre estar um pouco rotulada, né? Por essas coisas que eu queria trazer para compartilhar. E, enfim. E isso me ajudou também, né? Mesmo trabalhando na Hering, a olhar para o ecossistema da cidade, da região, da moda, do têxtil. Em 2004, eu fui cofundadora de um movimento que eu participo até hoje, que tenho muito orgulho, chama-se Santa Catarina Moda e Cultura, SCMC. Foram empresários liderados pelo Cristiano Birger, o então fundador da Tecnoblue, que trouxe aqui uma visão de que nós não éramos mais competidores. O nosso competidor mesmo estava na Ásia. Aqui nós éramos parceiros, coopetidores. A gente cooperava com competição, né? Um novo termo cunhado aí, a coopetição. No começo, difícil, porque as empresas centenárias aqui, os donos não se falavam, não frequentavam os mesmos clubes e tinham bastante resistência, né, a trocar. Mas nas gerações seguintes, segundas, terceiras, quartas gerações das famílias fundadoras, os jovens foram entendendo, né, que o desafio do planeta era muito maior, a agenda global estava posta. E eu tive, então, o orgulho de fazer parte lá da constituição desse movimento, desde o primeiro dia. Representei a Hering nesse movimento. Hoje eu passo a fazer parte como, vamos dizer, partícipe da equipe que coordena mesmo as atividades, junto com a Fernanda, junto com o Léo, que é o nosso professor que cuida de um dos programas, e o Ângelo, né, o nosso mais novo estagiário. Nós somos, então, do corpo, vamos dizer, de gestão do SMC. Estamos nessa gestão liderados pelo presidente da Audaces, que é o Matheus Fagundes, também presidente do SMC. E eu quero aproveitar aqui, porque acho que o nosso podcast vai ao ar antes, no dia 18, às 8h30 da manhã, no CIB, Centro de Inovação de Blumenau, o SCMC promoverá um encontro muito importante, que vai debater, Sinara, um aspecto que nós duas falamos aqui, de certa forma eu tenho trazido à tona, que é o aspecto do etarismo. Olha que legal, é no CIB, dia 18 de julho? De julho agora, que bacana. E acho que vai ser nós vamos convidar, já convidamos a Maturi. A Maturi é uma das agências que trabalha os 50+, como temática, uma agência de São Paulo, grande, trabalha o Brasil inteiro, buscando essa conexão das gerações. Nós temos empresas onde 3 ou 4 gerações trabalham concomitantes. No SCMC nós somos 3 gerações. Ângelo é o mais jovem agora, menos de 20 anos. Fernanda e Léo entre 30, 35, 40. E eu estou na faixa aí dos 60, né? Como disse, entrando aí para os 60. E como é que nós nos ajudamos, como é que nós nos respeitamos e podemos fazer com que os aprendizados de cada um sejam importantes para os outros. É muito desafiador. Tecnologicamente, talvez eu não acompanhe. Eu não sabia esses dias, eu comprei um mouse sem fio, veio com uma anteninha, enfim. Eu não sabia como fazer aquilo funcionar no meu computador. Meus mouses sempre, enfim. Meu Deus, uma coisa absurda, assim, vergonhosa. Cheguei lá e falei, o Ângelo, comprei esse mouse aqui. Ele falou, legal. Botou aqui o pendrive, liga aqui porque ele tem que carregar um pouco, depois você já usa ele sem fio e tal. Falei, meu Deus, que vergonha. Ele falou, vergonha nada, você não tem obrigação de saber. Assim como para os jovens, nessa idade que agora posso chamar, né, de 20 e 40, porque já passei, talvez a resiliência necessária para estar num projeto, para fazer com que cada ciclo possa evoluir para o seguinte, né, com aprendizados, com um pouco de paciência, resiliência, conexões, a rede de relacionamentos que você tem, né, ter uma vivência maior. São pontos que são complementares, eles não precisam ser excludentes. Não é simples essa vivência intergeracional. Porque as pessoas normalmente valorizam muito aquilo que elas viveram, né? Então, na minha época, né? Quando eu fui, quando tinha tanta, né? Que idade eu tinha, a gente fazia assim os valores, né? É muito focado em valores. Não é fácil, eu quero participar dia 18 de julho. Ai, que bom, quero ir. Todos A gente discute muito sobre a questão geracional aqui também. Sempre sai essa pauta. Para as mulheres em especial, a gente tem um agravantezinho. Eu não vou fazer um discurso feminista, mas é verdade. Os homens 55, 60 mais, quando deixam a barriga crescer e o cabelo ficar branco, eles não são taxados nem de relaxados e nem de descuidados. A mulher, para deixar o cabelo branco, precisa ter coragem. Eu fui uma das precursoras aqui, que há uns 10 anos, sei lá, quanto assumi os meus brancos, porque é um direito, se eu me sentir bem, né? Claro. Enfim.
E profissionalmente também. Quando a gente cristaliza um comportamento e sempre vai falar, mas na minha época, mas eu já fiz isso. Eu fiz isso em algum momento, tá? Eu sempre olhei para as minhas vivências e achavam que elas já davam a resposta e tinham um valor maior. E esse novo entendimento que eu trago diz que o jovem, ele quer viver a sua jornada. Ele quer errar, quer passar o seu perrengue, quer aprender. E não cabe a gente tirar da frente o obstáculo, ou enfim, a oportunidade, a crise. Tem que deixar passar pela crise. Exato. Enfim, então tem sido um aprendizado constante, a gente troca muito e nesse dia a gente vai debater, nós vamos trazer cases aí. Tem tido oportunidade para reentrada no trabalho de aposentados, de pessoas 50 a mais? Tem. Alguns programas pontuais, algumas empresas, né? Poucos ainda. Internacionalmente, né, especialmente na Alemanha, e o próprio CIB tem um projeto, Centro de Inovação de Blumenau, tem o De Guru para Guri. É bem bacana também. Nesse dia a gente vai apresentar o projeto, no dia 18. Mas principalmente empresas como SAP, né, aquela gigante de tecnologia alemã, eles têm um projeto onde os aposentados sêniors se colocam à disposição para ajudar na implantação de sistemas. Em qualquer lugar do mundo eles oferecem, né, onde vão vender o seu sistema. Olha, está precisando aí, né, dessa ajuda, porque já passou por aquilo, porque entende, né, de como esse fator pessoas, ele realmente é importante numa mudança de sistemas, né? Porque pode fazer com que tudo ande ou tudo trave, né? A mudança para a gente é muito difícil. Nosso modelo mental é meio que da reserva de energia, né? Então a gente quer naquela área mais conhecida, eu não vou nem dizer zona de conforto, mas é que cause um pouco menos de estresse. E uma mudança de sistema, especialmente como a SAP, é bastante grande. Eu conheci esse programa quando eles fizeram a implantação na Hering e achei muito interessante, porque pessoas com mais idade, mais tempo de casa são alocadas em projetos que estão lá nas suas fases com pessoas muito mais jovens. Quais são os teus planos futuros? Porque é uma sonhadora, né? E sonhos são importantes para nos manter vivos, né? E sentir tudo isso, assim, essa vivacidade. Tu transmite uma vivacidade muito grande, né, Amélia? Obrigada. É verdade, assim, mas eu acho que a tua espiritualidade é muito forte, esse teu caminho de olhar para dentro, que sempre esteve aí. A gente percebe que você sempre teve esse olhar para o autoconhecimento, né? Talvez era a doida lá do livro da autoajuda, depois mas já estava ali, né? Já estava ali na Amélia, né? E agora mais forte, porque todas as tuas decisões, elas têm ligação, né? A questão das cabanas mesmo, ela tem uma ligação, do que eu vejo de fora, assim, muito forte com essa questão toda interna. Eu vou ser bem honesta espiritual. Contigo, eu tenho um sonho maior de todos, que é estar bem física, espiritual e mentalmente para acompanhar o crescimento da minha neta. E isso faz com que eu olhe para todas as áreas da minha vida. Eu tô com 60, eu fico pensando, puxa, quando eu tiver 80, ela vai ter 21. O que será que ela vai estar vivendo com 21, explorando o mundo, e eu quero estar junto, e quero estar perto, e quero vibrar. Então, quando ela tiver 30, eu vou estar com 90. Puxa vida, será que com 90 eu ainda vou estar bem lúcida para entender o que ela vai me trazer? Porque no mundo, daqui a 30 anos, a gente vai estar falando de 2050, tantas coisas terão acontecido, está aí a inteligência artificial desafiando o status quo, né? A gente não sabe se serão mais oportunidades, mais ameaças. Então, as minhas decisões hoje de trabalho, de projetos, do que eu tenho dito sim e do que eu tenho dito não, eu levo em conta essa capacidade de me manter bem, de me manter centrada, acho que em todas as... se fosse desenhar aqui contigo a minha roda da vida, né? De todas as nuances aí, para ter um equilíbrio e ir vivendo no dia a dia, sempre um dia de cada vez. Eu tenho sempre a ansiedade um pouco presente, né? Eu não sou mais do passado, eu sou mais do futuro. Tem, né, a diferença entre depressivos e ansiosos, né, é essa, né? O depressivo fica sempre lá olhando e às vezes preso num ponto, né, de importância para si. E o ansioso, como eu, fica querendo controlar tudo e o tempo todo e projetar. Eu tenho mesmo essa deficiência, assim, eu reconheço isso, essa minha ansiedade já me trouxe muitos problemas. O burnout vem daí dessa ansiedade. Então, tanto a yoga, a meditação, a busca, né, por estudos filosóficos e agora, mais recentemente, a minha busca incrível por informações relacionadas à neurociência, sempre estão focadas nisso. Como é que eu faço por merecer essa nova jornada? É isso que eu peço todo dia, né? Eu quero merecer fazer parte dessa família linda, nesse momento do planeta, nessa vida que eu escolhi, na sociedade, na cidade. Agora, né? Hoje eu fiz a conta, entre Blumenau e Urubici, eu atravesso 11 municípios.
Olha E só. tenho feito isso quase toda semana, né? São 280 quilômetros, enfim. E aí eu tenho muito tempo para ir pensando, e refletindo, e admirando, e projetando, e enfim. E engraçado, assim, né? Não precisa ser mais o ou na tua vida. Você pode fazer as coisas com o e. Então, eu ainda continuo ativa aqui, né? No SCMC. Ativíssima. Estou criando um novo curso, aí, uma nova jornada para falar sobre comunicação dentro das organizações. Olha que enfim. legal. E as cabanas que têm me dado essa satisfação. E das cabanas, veja só, né? De novo, está atenta ao momento. Sei que você também compactua disso. Tem hóspedes que chegam e eu só entrego a chave da cabana na sexta e vou vê-los no domingo. Porque eles são independentes, eles vão buscar o silêncio, o refúgio, eles não querem nem ser incomodados. Sim. Tem hóspedes, Sinara, que na entrada já param e já querem bater um papo, e daqui a pouco estão convidando para tomar um vinho juntos, e o papo vai rolando. Isso tem acontecido com frequência, a gente tem atraído lá para a alma pessoas que querem, enfim, não sei por que essa troca. Tem acontecido comigo, quando meu filho e a nora estão lá também. E eu tenho recebido verdadeiras pérolas desses hóspedes. Então, eu no meu LinkedIn, eu comecei vamos dizer assim, um capítulozinho novo lá que eu chamei de Pérolas da Alma. Eu li alguma coisa recente. Eu vi o teu comentário. Foram 2 Muito pérolas entregues assim pelo mesmo hóspede. Aquele mesmo hóspede me entregou várias. Vou entregar o nome dele, é o Jeff. Um cara maravilhoso, companheiro, né, da Gisele, a mulher dele é fotógrafa. Nós poderíamos ter conversado lá uma vida inteira e não teríamos esgotado o assunto. E ele foi me entregando essas pérolas, né? A primeira delas é aquilo que ficou para mim marcado. Ele me disse o seguinte: sabe, Amélia, o jeito que você faz uma coisa é o jeito que você faz todas as coisas. Eu falei, não entendi. Eu contei um episódio lá de uma pequena coisa que eu havia feito para atendê-lo, né, como hóspede, e ele ficou encantado com aquilo. Era aniversário dele, eu queria deixar né, uma placa lá na cabana com as boas-vindas, e faltava na frase que era para escrever o C cedilha. Não tinha o cedilha. Aí eu corri para improvisar, cortei um pedaço de fita adesiva, dessa fita, não me esqueci o nome agora, aquela de enrolar fio, da eletricidade. Não veio ao caso, uma fita preta. Fita isolante. Peguei um pedacinho de fita isolante e fiz um cedilha para escrever a frase certinho. E ele deu risada e ele falou, engraçado que isso que você fez, essa pequena coisa, é como você faz todas as coisas na sua vida. E aí nós ficamos falando assim, horas sobre isso. Sobre como na nossa vida, o jeito que você trata um pequeno acontecimento na sua vida, extrapola, porque aquele é o jeito que você trata o todo. Então, isso rendeu uma pérola. Maravilhoso. Quantos encontros, né, que as tuas decisões também atuais estão te proporcionando. Nossa, menina. É só gratidão mesmo, né? Presentes, assim, realmente presentes para a alma. Presentes. Olha, eu que vou a vida te falar. tem te proporcionado, Amélia. Verdade. Gente, o tempo tá finalizando, é isso? 57, ó. Meu Deus, Sinara, eu Gente, nem é sei do que a gente assim. falou, porque parece que a gente falou muito, mas eu nem me lembro se a gente falou de alguma coisa relevante. Gente, tudo foi maravilhoso, tudo foi muito relevante e veio de dentro, né, Amélia? Mas eu sempre tenho uma última pergunta, que na verdade tu já até contou no começo, que eu sempre pergunto uma mulher de destaque por quê. E tu começou o episódio falando dos teus pais, da tua família, a importância que eles tiveram e têm, e sempre terão, né? E eu não sei se tu quer fechar com esse mesmo exemplo. Engraçado, quem né? seria essa mulher Eu vou deixar marcado, então, e vou me dar essa licença poética de trazer duas, né? A primeira já trouxe, que é a minha mãe, sempre será. Mas hoje eu vou trazer a minha irmã mais nova, como uma inspiração. Ela se chama Ângela. E o nome dela, de novo, é em homenagem a alguém lá da família, né? Que era uma madrinha do meu pai, Ângela, então ela ganhou o nome de Ângela. A Ângela, na nossa família, é um anjo, é uma mulher maravilhosa, ela é uma pós-doutora. Ela dedicou a vida inteira dela à ciência, é uma cientista, hoje é uma empreendedora, pesquisadora, dona de startup, sócia, minha sócia na vida, nos sabores e dissabores, tudo que a gente fez em valores, em empreendimentos, em conquistas materiais, nós duas somos sócias, e ela me ensina todos os dias algo assim que para mim tem um valor inestimável. Ela tem uma coisa da coerência, da simplicidade e do positivismo. Enquanto a minha ansiedade me leva para um lugar de questionamento, de dúvida, será que vai dar certo? A gente vai empreender em Urubici, é longe, a gente não tem capital suficiente e vai dar para fazer as coisas todas, e meu Deus, e ela vem com uma
calma e um discernimento para essa sociedade. Nós nos complementamos muito, né, os 5 sócios. E ela traz leveza e ela traz certeza de que a gente está na caminhada, porque a gente está fazendo essa pequena coisa. E como a gente faz essa pequena coisa, a gente faz tudo na nossa vida, que é com abnegação, com carinho, com força, com fé e com coragem. Então eu dedico assim essa fala, esse podcast, essa minha irmã mais nova, que eu amo de todo o meu coração, como toda a minha família. Que legal, depois passa o link para ela, para você saber disso. Ela já deve saber. Ela já deve mas saber. Para reforçar, né? E para ficar guardado na memória, porque um podcast vai ficar guardado para a memória, com certeza, todos os registros. A Amélia passa voando demais. Muito obrigada, a gente vai tomar mais um café ainda. A gente já tomou um ótimo, que demorou um monte, né? Demoramos para tomar aquele, né? Demoramos e agora nós temos que marcar outro café, porque a gente não falou nem metade do que a gente gostaria. Porque o dia que a gente fizer um podcast para contar o que a nossa primeira conexão nos ensinou, em termos profissionais, a mim e a você, dá mais um papo, né? Eu vou fazer um post. Tô pensando aqui que eu vou fazer um post só para falar disso e vou botar também o link desse episódio, porque agora tu me deu o gancho. Para ti foi um momento muito importante, de virada de chave, e para mim como gestora também. Foi um momento super importante, a nossa primeira conexão há muitos anos atrás, eu nem me lembro quantos. Mais de 10 anos atrás. Mais de 10 anos atrás. É como você falou, o mundo gira, está conectado, né? E esse dar e receber, que a gente já também fez isso lá atrás. Agora está acontecendo de novo. Muito obrigada. Querida, muito obrigada. Tu quer divulgar mais alguma coisa? Você já falou, Alma Cabanas. Alma Cabanas de altitude. De altitude. Gente, Alma Cabanas de Altitude, site e Instagram. A USCMC, Santa Catarina Moda e Cultura, em todas as plataformas. Dia 18 esse evento é aberto, tem oportunidades. Então, já que é para pegar o ganchinho aqui do Merchan, por favor, é Merchan. Essa minha irmã Ângela, que agora com outras 3 cientistas criou um produto, um dermocosmético revolucionário para pele de homens e mulheres. A startup dela chama-se Emulse Care. Emulse, né? De emulsão, tudo escrito junto. Emulse Care, o care de cuidado. Sim. Produtos que elas pesquisam há mais de 30 anos nas suas jornadas como cientistas, vieram ao mercado agora. Eu fui mentora da startup delas. Olha que legal. E foi um aprendizado incrível. Eu uso só os produtos da Emulse Care. Eu amo. São incríveis. Base de plantas originárias do Brasil, todos naturais, veganos, enfim. Um produto lindo que promete muito. Está no comecinho da jornada, então ficou o merchan que a gente vai ouvir falar muito. Vai. Que legal. Obrigada, Amélia. Também. A gente vai marcar aquele café, tá bom? Vamos. E eu preciso fechar o episódio, agradecer novamente seu prestígio, a sua audiência e mais um episódio do Mulheres na Pan. Aguardo você. Até a próxima.